Vamos mais um. Pecado é tudo que eu sinto que não agrada a Deus. Sabe quando a gente fala assim, mas estou numa inveja. Nossa, mas eu estou numa raiva. Esse sentimento é pecado. O que eu sinto que não agrada a Deus é pecado. E se não agrada a Deus, me coloca longe de Deus. Então, os sentimentos ruins que estão no nosso coração é pecado. Vamos mais um. Pecado é tudo que eu faço que não agrada a Deus. Põe a mão aí na sua cabecinha. Pensa, aí não me fala, tá bom? Não fala nada, só pensa. Assim, o que por um acaso você fez no dia de hoje que talvez não iria agradar a Deus? Puxa aí na sua memória. Nós nascemos com a semente do pecado. Papai e mamãe, aprende uma coisa, guarda para a sua vida. Nós nascemos com a semente do pecado. As crianças carecem da salvação, assim como nós, adultos. As crianças precisam ter uma vida de intimidade com Deus. Precisa confessar o pecado. As crianças também pecam, papai e mamãe. Existe uma fantasia criada pelo catolicismo que criança não tem pecado, que criança é anjinho, que criança não existe isso. A Bíblia é clara. A criança nasce com a semente do pecado. E nós temos que proteger as nossas crianças desse sentimento pecaminoso, papai e mamãe. Aproveita o dia de hoje e lista como você pode contribuir com a vida espiritual do seu filho. Fazer aquilo, meus amores, que não agrada a Deus é pecado. Esse aqui eu vou juntar com mais uns que tem aqui pra cima, ó. Pecado é tudo que eu falo que não agrada a Deus. Então, olha, falar palavrão é pecado, viu? É pecado, não existe palavrinha, não existe pecadinho, é pecado. Cantar músicas que não sejam para adoração do nome de Deus é pecado. Agora essa daqui se aplica a todos. Fazer fofoca é pecado. Agora, muito pior do que fazer a fofoca, ouvir a fofoca também é pecado. Então está pecando a criança que faz fofoca e a criança que ouve a fofoca. Se alguém chegar perto de você com vontade de fofocar, você repreende em nome de Jesus e sai de perto. Agora a gente sabe que a fofoca tem toda uma história, né? E que a aplicação serve para toda a igreja, né? Vamos mais um aqui? Pecado é tudo que eu ouço e que eu vejo que não agrada a Deus. Meus amores, pecado é tudo que eu ouço e vejo que não agrada a Deus. Eu vou começar no principal deles. Aquele que está lá no celular, ou o seu ou da mamãe, ou do papai ou do irmão mais velho. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha pro olho da tia Renatinha. TikTok é pecado.
ele não foi desenvolvido. Essa tecnologia não foi feita para nenhuma criança. TikTok é pecado. Repete comigo. TikTok é pecado. Meus amores, não foi para vocês, nem para crente. Mas se a gente souber usar bem a ferramenta, a gente acaba evangelizando alguns filhos de Deus que aparecem lá. Mas olha aqui para mim. Não é para criança. Não é para criança. Papai e mamãe, pelo amor de Deus, não é para criança. O limite da nossa casa é nós que determinamos. As regras da nossa casa é nós que determinamos. É fácil? Né? Não. Eu tenho 2. Um de 12 anos e um de 9 anos. A gente sabe o que a gente passa, né, amor? A gente corta um dobrado, como diz o ditado. Mas lá em casa ninguém sai sem fazer o devocional. E se tem visita, a visita vai fazer também. Ninguém passa na minha casa dia de culto doméstico e vai ficar lá assistindo TV porque é visita. Não, dia de culto doméstico é dia de culto doméstico. As regras da minha casa sou eu que coloco debaixo da bênção do meu Deus. E nós temos que aprender a tirar isso que está desviando as nossas crianças do caminho do céu. TikTok, YouTube e as demais redes sociais. Não é para criança. Nós não podemos deixar as nossas crianças se perder no que é ensinado lá. Isso é o pecado. E é disso que nós temos que correr. Porque quando nós estamos vivendo em pecado, o nosso coração está assim, ó, escuro, sujo. E quando o nosso coração está assim, sujo e escuro, nós estamos longe de Deus. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele tem um plano perfeito para mim e para você, para nos tirar do pecado. E é sobre esse tempo, desse amor grande de Deus, que eu quero falar para vocês aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Sabe por que está em um reloginho? Para a gente lembrar que há tempo para todas as coisas. As meninas não precisam ter pressa de nada, nem os meninos. Eu estou doido para fazer 12 anos para eu ficar adolescente. Estou doido para fazer 18 anos para eu ficar jovem. Estou doida para fazer 20 anos para casar. Não é? Todo mundo doido para alguma coisa, para quê? Se a Bíblia diz que há tempo determinado. Então, se você tem essa idade, viva a idade que Deus te deu para viver. Contemple o tempo que Deus deu para você. Há tempo para nascer, como disse o versículo. Há tempo para nascer. E há tempo para morrer. Nós estamos vivendo um período difícil, né? Estava aqui conversando com a pastora. Quantas pessoas amadas nós perdemos. Estava falando para a pastora o quanto foi difícil esse período para a minha igreja, pastor. Nós perdemos tantas pessoas especiais, a família do meu pastor. Então foi um tempo muito difícil. Mas é o tempo determinado por Deus para que nós tínhamos que viver. E nós vamos glorificar a Deus por esse tempo. Vamos glorificar a Deus pelas pessoas que Ele recolheu no tempo dele. E vamos glorificar a Deus pelas pessoas que ficaram. Nós perdemos uma prima muito amada, uma tia dos meus filhos, uma pessoa que os meus filhos assim cresceu junto com ela. Covid, né? No tempo de morte. Nós estamos vivendo esse tempo de morte. O velório foi liberado porque ela passou muitos dias na UTI. Nós fomos para a Creúna, para o velório. Os meus filhos sofreram muito, muito mesmo. E um dia,
Eu saí no sábado e fui buscar alguma coisa na rua e voltei, e o Valdir estava sozinho no balanço do parquinho, quietinho. Eu achei estranho, porque o Valdir, ele não é aquele de ficar quieto. Vocês sabem que a gente tem esses dentro de casa, né? Aí chamei ele, a gente subiu, conversando e tal. Na hora ele sentou na mesa e falou assim: mãe, hoje eu estou com uma saudade muito grande da tia Fabiola. Tem 9 anos. Então é difícil, né? Para ele entender, assim como vocês entender que a gente tem que despedir das pessoas queridas, que a gente tem que dizer para Deus: obrigado, Deus, pelo tempo que o Senhor me permitiu viver com essa pessoa aqui. Então nós conversamos e oramos com o Valdir. Esse é o tempo de morrer. E esse tempo de morrer também é tempo de glorificar a Deus. Há tempo de plantar. É só plantar uma fruta, é só plantar uma verdura, é só plantar uma árvore. Há tempo de plantar vida. E sabia que nós, eu e vocês, podemos plantar vidas através da palavra de Deus? Semeando a palavra de Deus? Semeando a palavra de Deus para os nossos coleguinhas, convidando os amiguinhos da escola, os vizinhos da rua, o time de futebol, a galera da quadra, da praça, para vir para a escola bíblica dominical. E quem planta, colhe. Então também há tempo de colher. E eu sempre que eu vou na cidade onde eu aceitei Jesus, eu falo para as pessoas lá da igreja: eu sou fruto do plantio desta igreja. Eu sou a colheita desta igreja. Eu nasci em um lar totalmente católico. Eu fui batizada, eu fiz catequese. E olha onde Deus me colocou, para evangelizar crianças. Então, não precisa se preocupar com o tempo que você vai colher. Ah, Deus, mas eu estou sendo um menino bom, eu estou sendo uma boa menina. Quando é que eu vou colher os meus presentes? Quando é que as coisas boas vão começar a acontecer? No tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Há tempo de calar. Há tempo que a gente precisa ficar caladinho, só ouvindo, só recebendo, só obedecendo, só esperando. É difícil esse tempo, porque a gente quer sempre falar, questionar, reclamar, mas há tempo de ficar em silêncio. Como também há o tempo certo para falar, cantar, glorificar. E a gente tem que respeitar cada um desses tempos, aceitar. Há tempo de guerra. E pode ser vários tipos de guerra. Aqui eu coloquei uma criança doente, porque é muito ruim ficar doente, não é? Você olhar para aquele solzão lá fora, todo mundo gritando lá na rua, brincando de pique-pega, de salve-latinha. Quem brincou de salve-latinha aí, os irmãos de perna comprida? Hoje, ensina seu filho a brincar de salve-latinha, meu filho, pelo amor de Deus. Quem brincou de bete? Ensina seu filho a brincar de bete, meu irmão. Olha que brincadeira mais sadia. Junta esses meninos na rua e vai brincar de bete. Há um tempo especial. E aqui, o tempo